Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC, e no episódio de hoje a gente vai começar uma série sobre ETFs. A gente vai falar bastante sobre ETFs. Hoje a gente vai começar a fazer uma introdução, né? Falar um pouquinho sobre fundos de investimento, a diferença entre fundos e ETFs, né? Na verdade, ETFs faz parte do grande grupo de fundos de investimento, mas a gente vai esclarecer um pouco mais sobre esses aspectos hoje, dar alguns exemplos, né, de alguns ETFs, alguns mercados que são abordados aqui nesse tema, e vamos continuar abordando no detalhe esse tema nos próximos episódios. Antes de começar, já coloco aqui, né, eventualmente nesses episódios onde a gente fala sobre fundos, ativos, etc., a gente dá alguns exemplos, e são meros exemplos, hein? Nada aqui é recomendação de investimento, né? Você faz o que você quiser, seja correto, seja incorreto, a cagada que for necessária, você faz na sua carteira e se responsabilize por ela. E de preferência, para evitar que esse número seja muito alto, você contrata um profissional, CFP, alguém certificado, uma pessoa dedicada a te ajudar na montagem da carteira que é para o seu perfil. E aproveita e aprende bastante aqui com a gente também, que tem muita informação. E para trazer esse conhecimento todo, estou aqui com meus colegas, aqui Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP, que vai começar já já, hein, Rafa? E aí, tudo bem? Fala, Habib, fala Marquinho, fala pessoal, tudo bem? É isso aí, vamos começar mais uma série, né? Aqui no nosso BTC Money, falar sobre os ETFs, que certamente deve ser tema de muita curiosidade dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha, e certamente algo que tende a crescer bastante também no Brasil. Então a gente tem que ficar atento às oportunidades, porque o ETF é uma alternativa maravilhosa de investimento, né? E sim, o GFP está começando, a gente abriu duas turmas, né, para aqueles que querem estudar durante a semana à noite, aqueles que querem fazer de sábado também, salas cheias, todo mundo querendo aprender um pouquinho mais de investimentos. Então, a gente está muito feliz de começar esse curso, turmas 8 e 9 do GFP. Vamos lá, bora lá para mais um episódio. Isso aí, Rafa, muito bom. Quero ver você e os instrutores de FP fazendo o pessoal sofrer bastante aí, porque o curso ele é denso, tem bastante coisa, mas aprende muito. Então, se você tem interesse em se desenvolver no mercado financeiro, carreira no mercado financeiro, banco de investimento, fundos de investimento, assets, tesourarias de bancos, dá uma olhada lá no nosso site btcompany.com.br/GFP e veja se faz sentido para você. Com a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos, nosso curso de business. Fala, Marquinho. É isso aí, Habib. Olá, pessoal. É sempre uma honra, um prazer participar do BTC Money, nesse que será o nosso episódio de número 64. E aqui sempre aprendendo, né, ao lado desses parceiros, mestre Rafael, sempre aprendizado com você aqui também, Habib. E hoje, Habib, a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante, que são os ETFs. Né? Basicamente pela simplicidade dele, pela acessibilidade dele. Vamos que vamos! Pois é, vamos lá então, né? Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, já percebeu que nosso querido colega Marco está isolado num lugar de natureza, exuberante, né? Muito bom. E também para você que segue a gente pelo podcast, no BTCcast, todo mundo segue também a gente lá no Instagram, @instabtcompany, tem bastante conteúdo por lá. Bom, pessoal, dado que hoje é assunto introdutório, eu acho que a gente pode abordar um pouco, bem de leve também do que a gente vai falar nos próximos episódios, né? Até com mais detalhe. E aí eu vou começar, Marquinhos, é o seguinte: algumas pessoas não conhecem, né, o mercado de ETFs e tal, mas vamos lá, vamos voltar, dar um passinho para trás aqui e falar sobre fundos de investimento. Então, se você puder dar uma luz para a gente aí, aonde se encaixa esse ETF aí, vamos lá. Excelente, Habib. O fundo de investimento, ele é, na minha opinião, uma das melhores estratégias, principalmente para quem está começando, né? Então, por exemplo, imagina que você, indivíduo, você foi organizando sua vida financeira, conseguiu criar ali o seu colchão financeiro. Pô, qual que é o próximo passo? Né? É começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Então, investir, pô, uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, e aí, direto, né? A gente está na época que podia se encontrar, estava ali com os amigos, né, fazendo churrasco, e aí sempre perguntava assim, pô, Marquinhos, e aí fala quais são as ações que eu devo investir.
Aí eu ficava me perguntando assim, porra, é tão fácil assim, né? Dar a lista perfeita, né? A fórmula mágica e outra. Essa fórmula mágica que eu posso achar isso agora, né? Que nem sou um profissional que realmente é responsável por alocar o dinheiro, mas daqui a um ano, algum tempo, pode ser que essa lista de ações ela mude, né? Então, será que escolher uma ação e ficar com ela pelo resto da vida é a melhor estratégia? Qual que é a melhor estratégia para a gente começar a fazer o dinheiro trabalhar para a gente? E aí, na minha opinião, entram os fundos de investimento. Qual que é a ideia de fundo de investimento? É quando você pega a sua grana e dá para um gestor profissional, para um administrador, e eles vão pegar esse dinheiro junto com o dinheiro de outros cotistas, veja bem, o dinheiro é seu, e ele vai investir esse dinheiro de acordo com algumas regras. Todo fundo tem regras. Existem fundos que só investem em renda fixa, só investem em renda fixa, fundos que só investem em renda variável, só em ações, por exemplo, ou até fundos multimercado, né, que você tem uma liberdade, pode investir inclusive em ações do exterior. Mas qual que é o legal de um fundo de investimento, Habib? É que você delega essa função de escolher. Você pega e tira essa responsabilidade sua que não é um profissional e delega ela para um cara que está lá e ele é pago para isso, para justamente escolher quais são os melhores investimentos. Uma coisa legal também dos fundos de investimento, Habib, é que eles permitem a diversificação. Então, mesmo quem está começando, então tenho aqui R$ 1.000 para começar. Pô, normalmente com R$ 1.000, quando você vai investir, é o ticket mínimo de qualquer tipo de investimento. Colocando isso num fundo de investimento, esse dinheiro ele entra com o dinheiro de outros cotistas e você vai ganhar parcelas daquele, um percentual de todos os ativos que aquele fundo investe. Então, na minha opinião, está aí duas grandes qualidades dos fundos de investimento, principalmente para quem está começando, é que você delega a escolha para um profissional, que é pago para escolher, e a possibilidade de diversificar mesmo com pouco capital, Habib. Pois é, acho que um outro ponto, Marquinhos, para complementar, né? Para quem está começando, pode ser um caminho interessante, e para quem não tem tempo, né? Porque nem todo mundo vira influencer financeiro ou tem tempo de sobra, né? Para ficar analisando empresa, resultados trimestrais, né? Isso a gente faz lá no BTC Journal, a gente dá uma olhada nos resultados das empresas, e para quem vai investir em empresa, pelo menos com uma estratégia que a gente já comentou aqui, né? De velho invest e tal, é importante você estudar, né? E quando você investe num fundo, o fundo acaba fazendo isso para você. Né? Aqui falando de fundos de investimento numa forma geral. Por que a gente entrou nesse detalhe? Agora eu quero que o Rafa colabore aí com a gente para entender. Bom, legal, o Marquinho falou sobre fundo de investimento. Que raios isso tem a ver com ETF? Né? Por que a gente faz esse tipo de comparação, Rafa? O ETF ele também é um fundo, né? Se a gente for olhar para o significado dessa sigla, ela significa Exchange Traded Fund. E por que tem esse nome, né? Porque na realidade o ETF é um fundo negociado em bolsa. A gente compra e vende a cota de um ETF como se a gente estivesse comprando ou vendendo uma ação, né, de qualquer empresa. Diferente de um fundo que você aplica ou resgata a cota daquele fundo, né? Então, vamos falar um pouquinho das diferenças entre um ETF e um fundo tradicional, vamos dizer assim, né? A primeira delas é que o ETF possui um patrimônio que a gente chama de patrimônio fixo. Por que é assim? Quando eu compro ou vendo a cota de um ETF, essa cota só está trocando de mãos, né? Então, sou eu vendendo para o Habib, eu vendendo para o Marquinho, ou eu comprando de algum outro investidor. No entanto, o patrimônio que constitui esse fundo não se modifica quando existe essa troca de cotas, né? Já num fundo tradicional, quando eu invisto no fundo, eu compro uma cota daquele fundo, eu estou injetando patrimônio naquele fundo e, portanto, o gestor que recebe aquele recurso vai alocar aquele patrimônio de acordo com a estratégia e a gente diz que o PL aumenta, né? Ou seja, você tem a emissão de uma nova cota e o patrimônio aumenta. Então, essa é uma primeira diferença, né? Os ETFs, então, negociados como ações, eles podem ter mais ou menos liquidez, mas via de regra, essas cotas têm bastante liquidez. E qual que é a implicação dessa alta liquidez, né? A implicação é que, nesse tipo de estrutura ou veículo, quando existe uma grande liquidez, a precificação dessa cota, ou o valor que você paga para comprar ou vender a cota do ETF,
ele se assemelha muito ao valor que a gente chama de justo, né? Ou seja, apesar de você não estar necessariamente injetando recurso ali na carteira, quando você soma os ativos que pertencem à carteira do ETF, eles têm um valor muito próximo ou muito parecido do que o valor das próprias cotas multiplicado pelo valor de cada uma delas, né? Então, se eu pegar todas as cotas negociadas em bolsa daquele ETF, multiplico pelo valor e comparo com a própria carteira daquele ETF, obviamente o valor ele não pode ser muito distinto, senão isso daria margem para o que a gente chama de arbitragem, né? Ou seja, eu conseguiria de alguma maneira me beneficiar dessa discrepância entre os valores. Então, isso existe principalmente naqueles ETFs de alta liquidez, essa verificação de um valor justo da cota, né? E o ETF ele tem diversas vantagens. Bom, uma outra característica dos ETFs é que, via de regra, normalmente esses ETFs replicam índices, né? São fundos que a gente pode chamar de fundos passivos. E qual também é a implicação de eu fazer um investimento num fundo passivo? A primeira delas é que esse veículo tende a ser um veículo mais barato. Por quê? Porque, como o Marquinho bem mencionou, quando a gente faz um investimento no fundo, a gente está delegando essa tarefa de investimento para um gestor terceiro, certo? Bom, se é uma estratégia extremamente complexa, um hedge fund, alguma coisa assim, o custo tende naturalmente a ser mais alto, né? A taxa de administração e performance cobrada numa estratégia mais complexa é uma taxa mais alta. Quando eu faço um investimento numa estratégia que simplesmente replica um índice, naturalmente eu posso imaginar que esse trabalho será um trabalho um pouco mais simples, né? Então, em termos de taxa de administração ou cobrança por essa gestão, os custos serão mais baixos. Então, normalmente, a taxa de administração de um ETF é bem mais baixa, ou eles são veículos mais baratos, né, do que os fundos, ou os fundos mais complexos de uma maneira geral. Então, ele acaba se transformando ou se traduzindo num veículo de mais baixo custo, né? Bom, quais algumas das outras implicações do investimento num fundo passivo? A primeira delas é a transparência, né? Eu tenho uma certa previsibilidade do que vai acontecer, porque os índices, eles são construídos com base em regras que são claras para o mercado, né? Eu sei, por exemplo, quando vai ser o próximo rebalanceamento do Ibovespa, quais as ações que vão entrar, quais as ações que vão sair. Portanto, um ETF que replique o índice Ibovespa, ele já me traz essa informação também. Eu sei de antemão, mais ou menos ali, a estratégia ou os movimentos que serão feitos no fundo. Então, isso traz muita transparência para o investidor. Uma outra vantagem dos ETFs é que, como esses rebalanceamentos ou essas trocas de ativos acontecem dentro do fundo, isso faz com que eu, a partir do momento que me torno um investidor, não tenha que pagar imposto quando esses rebalanceamentos acontecem, né? Então, quando você tem mudanças da carteira, trocas de ativos dentro do fundo, isso não implica num pagamento de imposto pelo investidor. Diferente do que seria se eu mesmo, Rafael, optasse por, eu quero montar uma carteira igual a do Ibovespa aqui para mim, só que toda vez que eu tivesse que fazer um rebalanceamento, eu pagaria um imposto que implica também numa diminuição muito grande da eficiência, né? Os custos aumentariam muito, e custo é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai ali, né, somando de pouquinho em pouquinho ao longo de períodos longos, isso tende a se traduzir em grandes gastos, né? Então, é um veículo muito eficiente também nesse sentido. E só para fechar, um último ponto, muitas vezes o ETF ele viabiliza investimento em carteiras ou ativos que talvez, se não fosse através de um ETF ou de um fundo, eu não conseguiria fazer. Só para dar um exemplo, tem índices que às vezes são compostos por 300, 400, 500 ações, tem índices que às vezes têm títulos ali de renda fixa, que são títulos um pouco mais difíceis de acessar. Eu, através de um ETF, consigo investir em outras geografias, em outros países, em outras moedas, em commodities. Então, o ETF também permite que a gente faça um investimento em muitas classes de ativos ou tipos de ativos, que se não fosse através de um ETF na condição de investidor pessoa física, né, assim, na condição comum da maioria dos investidores pessoas físicas, seria muito difícil fazer esses investimentos.
Muito bom, né? Acho que ficou bem clara a diferença aqui, que o Rafael colocou várias características que diferenciam um fundo de investimento tradicional de um ETF, né? E algumas características também que, vamos dizer, definem o ETF. Isso é muito interessante. E só para complementar, né, que a gente fez algumas séries no passado aqui no BTC Money, e um outro tipo de fundo, né, que tem características diferentes também, é o fundo de investimento imobiliário. A gente fez uma série gigantesca sobre isso no passado, então dá uma olhada, você que começou a acompanhar a gente agora, volta lá que tem uma porrada de episódios sobre fundos imobiliários para você entender um pouquinho melhor, é uma outra categoria de fundo. Agora, puxando aqui que o Rafa comentou, deu um exemplo sobre um ETF que replica o índice Ibovespa, né? Então, o ETF que replica o índice é uma forma, né? É um ETF que você falou, chamou de passivo, né? E que tem vários dos seus benefícios. Mas esse é um tipo de ETF, né? Que replica o índice da Bolsa de Valores. Legal. Aí, Marquinho, bom, vamos lá, vamos tentar abrir um pouco esse leque, né? Porque tem ETFs que se baseiam em vários tipos de ativos. Aqui no Brasil, o que, que a gente tem, né, de exemplos aí de ETFs, né? Não precisa nem citar os nomes ainda, lembrando que isso daqui vai virar uma série, então nos próximos episódios a gente vai abordar bastante aí alguns ETFs, mas de uma forma genérica, Marquinho, o que, que a gente tem de mercados, índices que são abordados via ETF, nesse tão interessante mecanismo? Bom, Habib, aqui no Brasil, via B3, né, ou seja, a gente compra um ETF lá na nossa corretora como se fosse comprar uma ação mesmo. E aí, em vez de a gente colocar, né, o ticker, né, aquelas 4 letrinhas da ação mais o número, a gente coloca outro nomezinho e a gente vai ter acesso aos ETFs que, como o Rafa comentou, são comprados e vendidos no mercado, né? Então você tem essa liquidez muito boa. Aqui no Brasil, assim, Habibê, lá fora a gente tem outro mundo, acho que vale uma série só de ETF lá fora, tá? Aqui no Brasil a gente está começando, tá? Então a gente tem bem consolidado aqui no Brasil os ETFs de ações, né? Então, como o Rafa comentou, o ETF que segue o índice Bovespa, a gente tem alguns ETFs que seguem o índice Bovespa, um particularmente que eu gosto muito, que é um que segue o IDIV, né, que é o Índice de Empresas Boas Pagadoras de Dividendo, é o ETF chamado DIVO11. Mas, enfim, então a gente tem a categoria de ações, né, que seguem vários índices específicos. A gente tem uma categoria de ETFs de renda fixa. E atualmente, Habib, a gente já consegue ter acesso a parte desse mundo de ETFs que existe lá no exterior com BDRs de ETFs, né? Então a gente tem um recibo de um ETF lá fora. Eu acho que vale a pena também trazer o que a gente já pode comprar aqui no Brasil. E a gente tem alguns ETFs novos também que surgiram no último ano, que a gente tem, por exemplo, ETFs de ouro, e temos, inclusive, Habib, ETFs que já foram aprovados, né, pela B3, mas que, se eu não me engano, ainda não está rodando, mas ETFs de criptomoeda, tá? Dando muito mais acessibilidade, segurança e facilidade para o investidor, para a gente conseguir diversificar o nosso patrimônio de uma forma mais razoável, né, com mais opções, né, Habib? Pois é, e aí é importante, né? Aquilo que o Rafa comentou ainda é muito legal, né? Que é a transparência, os critérios. Então, um ETF que segue o Ibovespa, por exemplo, né? Ele já tem definido quais são os pesos das empresas ali naquele índice, e o ETF vai replicar aquilo da forma mais fiel possível. O que você comentou, que segue empresas pagadoras de dividendos, né? Existem critérios bem estabelecidos, objetivos de tempo em que a empresa está pagando dividendos, a quantidade de dividendos pagos, né, o yield que é pago, enfim, tem alguns critérios que no episódio que a gente vai falar sobre os ETFs no Brasil, né, baseados nesses índices, a gente vai abordar com bastante detalhe. E aí, falando lá de fora, Marquinhos, que é um mercado que me interessa bastante, sempre gostei de estudar as empresas e os mercados lá de fora. Bom, nos Estados Unidos, o mercado de ETFs ele é muito maduro, né? Agora a gente está vendo a criação de BDRs, né, que replicam ETFs lá de fora, né, os recibos que te dão direito a investir nos ETFs lá de fora, mas isso pode ser feito diretamente através de algumas corretoras, onde você faz um câmbio, né, uma remessa e pode investir lá fora, né, de forma legal e fácil. É, nos Estados Unidos é monstruoso, né, Marquinhos? Então, a quantidade de índices que você tem lá e a quantidade de fundos, então te permite investir em mercados como, por exemplo, criptomoedas,
né? Mercados agrários, agrícolas, te permite investir em energia renovável, enfim, mercado de tecnologia médica, uma série de mercados através de fundos passivos negociados em bolsa, os ETFs, né? Muito, muito interessante. Então tem várias possibilidades. E aí tem um outro tema, viu, Rafa, que esse eu vou querer que a gente traga aí, talvez mais para o final da nossa série, que é uma certa polêmica, aí não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Se os ETFs performam melhor ou não do que fundos ativos, né? Que os fundos passivos, de uma forma geral, performam melhor do que fundos ativos. Você já ouviu falar desse negócio aí, Rafa? Isso realmente, eu não diria que é uma polêmica, vamos dizer assim, né? Mas é algo que a gente tem que prestar atenção pelo seguinte: a gestão ativa, ela efetivamente é uma gestão bastante complexa, né? E a gente diz que o gestor que consegue superar a referência, o índice de referência daquela estratégia, né, ou daquela classe de ativos, deve ser um gestor com o que a gente chama de skill, né? Pelo seguinte, eventualmente você pode ali montar uma carteira de investimentos, vamos montar uma carteira de ações, né? E comparar com o Ibovespa os resultados. Você pode até superar o Ibovespa num determinado período, numa determinada janela, mas por um simples fator chamado sorte, né? Ou seja, você pode fazer ali o investimento e, por sorte, conseguir superar o índice. E aí, na janela seguinte de tempo, você perde do índice. E aí, quando você vai ver, né, naquele vai e vem, em prazos mais longos, é muito, muito difícil superar o benchmark. E tem algumas razões para isso. Além, obviamente, né, da questão do skill, do gestor efetivamente ter o que a gente chama de habilidade, né, o conhecimento, preparo para substituir o índice. Os índices têm algumas características que os beneficiam, né? Uma delas é o que a gente chama de survivorship bias, né? Que é a sobrevivência das empresas. O índice, quando ele é rebalanceado, ele tende a incluir empresas que são empresas saudáveis, empresas que estão bem, tirando aquelas empresas que ficaram para trás, né? Portanto, isso faz com que, de alguma maneira, o resultado ao longo do tempo seja favorecido, ou seja, beneficiado, né? O índice ele também faz com que a gente elimine ou tire alguns fatores emocionais, né, da própria construção da carteira, porque ele tem uma regra, um critério muito bem definido, o que muitas vezes faz com que isso se torne uma vantagem frente àquele gestor que às vezes não tem uma disciplina 100% definida, uma disciplina muito clara de construção de carteira, um gestor que às vezes está sendo muito influenciado por pressões de meta, por buscas de retornos um pouco mais substanciais, isso pode levar a cometer alguns tipos de erros também. Então, o fundo de índice ele é protegido, ele é blindado, né, desse tipo de efeito. Bom, então, o fato é que, estatisticamente, quando a gente olha para o conjunto, para o universo de gestores ativos, é claro que alguns gestores têm sim skill, alguns gestores são capazes de entregar uma performance consistentemente acima do benchmark, mas esses são as exceções, são a minoria, e isso nos leva, então, a crer ou colocar que, do nosso lado, quando a gente está selecionando a estratégia ou para onde a gente vai mandar o nosso recurso, se nós quisermos mandar o nosso dinheiro para uma gestão ativa, a gente tem que ser muito criterioso, a gente tem que saber fazer a seleção desse gestor de forma muito adequada, porque caso contrário, é melhor eu colocar num instrumento passivo, né, que replica um índice, porque eu vou pagar muito menos, vai ser muito mais barato, muito mais eficiente, e no final do dia, ao longo do tempo, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu colocar a grana sob ou nas mãos de um gestor que faz uma gestão ativa. Pois é, esse é um ponto também que a gente vai abordar mais para frente no detalhe, né? Porque tem alguns dados interessantes sobre essa diferença, né, de performance, gestão ativa, gestão passiva. E tem um ponto curioso também que a gente também vai abordar, né? Que é a parte tributária, pagamentos de proventos, dividendos, como que funciona isso dentro dos ETFs, né? A gente fala de parte tributária, o Marquinhos já dá pulos de alegria quando a gente fala sobre esse aspecto. Mas só para adiantar, Marquinho, vamos lá, ETF
também, eventualmente, tem alguns benefícios em relação a fundos de investimento, vamos dizer, não negociados em bolsa, né? Eu lembro daquele Come Cotas lá, eu não invisto mais em fundos de investimento, mas aquele negócio é meio chato, hein? Nossa senhora, chato é pouco, hein, Habib? Aquele negócio come cotas é de dar raiva, né? É aquela antecipação tributária em fundos, né? A grande maioria dos fundos, multimercado principalmente, na qual você vai ter 2 vezes por ano, final de maio, final de novembro, você tem uma antecipação do imposto, que daí a antecipação é de pelo menos 15%, depende da classificação do fundo. E isso, Habib, para os fundos de investimento tradicional, né? Então você pega, aloca a sua grana, né, no fundo, né? Então cria-se novas cotas para você. E aí, 2 vezes por ano tem esse come cotas. Isso, Habib, é uma grande e excelentíssima vantagem do ETF. O ETF não tem essa tributação. O ETF vai ter tributação, sim, na venda do ETF, ou seja, comprei uma cota de um ETF hoje por R$ 100. Vendi ela daqui a 30 anos por R$ 200, eu vou ter a tributação só lá daqui a 30 anos, quando eu vender, e a tributação vai ser em cima do que eu ganhei, dos R$ 100 que eu ganhei. A tributação atualmente é de 15% em cima do ganho. E aí, outra vantagem que você tem do ETF, Habib, é que se você investiu em 2 ETFs, por exemplo, um ganhou e o outro perdeu, dá para fazer, inclusive, a compensação entre um e outro lá na declaração do imposto de renda. Então, são algumas das vantagens que o ETF tem em relação ao fundo tradicional, né? Essa parte de come cotas. E outra vantagem, já vou aproveitar que a gente está falando de diferença, né? É exatamente a taxa de administração, né? O Rafa comentou lá, mas, pô, aqui no Brasil você achar um fundo tradicional com uma taxa de administração de 1% já é sorte, tá? Normalmente o ETF, a taxa de administração dele é tipo 0,3%, então você paga muito menos taxa de administração e, dependendo da sua organização tributária, muito menos tributo, né? Pois é, então tem várias diferenças. Aqui a gente abordou o aspecto de fundos de investimento e como que os ETFs se diferenciam, né, ou as especificidades dos ETFs dentro desse grande grupo de fundos de investimento. Então acho que a gente já colocou uma boa introdução aqui e tem material pra caramba para a gente abordar nos próximos vídeos. Então, Rafa, se tiver algum ponto aí para complementar ou finalizar, a palavra é sua. Não, é isso. Acho que é importante que as pessoas busquem entender, né, pesquisar os ETFs, olhar para essa alternativa de investimentos e a gente vai colaborar e tentar ajudar e trazendo bastante informação nos próximos episódios também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Rafa, Marquinho, obrigado também. É isso aí, obrigado você, Habib, obrigado, Rafa, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, né? Sempre é bom, né, falar aqui com vocês, sempre um aprendizado constante. Lembrar para o pessoal que nada disso é uma recomendação de investimento, o nosso objetivo é exatamente esse, né? É gerar informação para gerar aprendizado. E se você quer saber mais sobre BDRs, ETFs de ações, ETFs de renda fixa, BDR, GTF, ETF no exterior, acompanha a gente, que nos próximos episódios a gente fala sobre isso. É isso aí, até o próximo episódio do BTC Money. Tá com você, Habib. Muito bom, pessoal. Obrigado de novo pela participação. E você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado pelo interesse, pela paciência. Compartilha, se acha que faz sentido para colegas, amigos, amigas, compartilha o vídeo, o áudio, enfim, aonde você estiver acompanhando. E a gente agradece bastante a sua colaboração, né? Quanto mais gente informada, mais a gente consegue desenvolver esse público e esse tema junto com vocês. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana para mais ETF no BTC Money. Um grande abraço, tchau, tchau.